Boa noite, sejam bem-vindos à última conversa da primeira temporada deste Ler Olhos nos Olhos, uma iniciativa do município de Oeiras, através das bibliotecas municipais de Oeiras. Relembrar que este ciclo, que começou em 2020, juntou uma série de escritores de várias proveniências. Tivemos connosco, ao longo destas sessões, autores como Nélida Pinhon, Maria Duenhas, Milton Atum, João Tordo, Laurindo Lúcio, Paulo Giordano ou Frederico Lourenço. Esta é uma iniciativa que nunca poderia ter a dimensão que tem e envolver tantos autores e participantes de vários países, se não fosse uma rede de parcerias que o evento estabeleceu exatamente para chegar a comunidades e a públicos onde de outra forma seria impossível. E, portanto, tenho que agradecer à UCLA, ao Centro Nacional de Cultura, à Livraria Martins Fontes, no Brasil, ao Camões Centro Cultural Português em Maputo, à Filipossos, do Brasil, sempre um papo e filiar achar também no Brasil, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, a Pós-Fácil, o PEN Clube da Guiné-Bissau, a Fundação Fernando Leite Couto em Moçambique e a Bienal do Livro de Pernambuco, tudo parceiros deste evento Ler Olhos nos Olhos das Bibliotecas Municipais de Oeiras. O nosso convidado para esta última sessão da primeira temporada é Mia Couto. Mia Couto, escritor moçambicano, laureado várias vezes. Por acaso, esta semana também já recebeu mais um prémio. Desta feita, chama-se Albert Bernard, é um prémio da Academia Francesa das Ciências do Ultramar, pela trilogia que escreveu As Mulheres de Cinza, uma trilogia que já lhe tinha valido também um outro prémio há poucos meses na Suíça, o prémio Jan Michalski. Mia, boa noite. Olá, boa noite. Mas como é que estás? Estás-te a sentir bem? Diz? Estás-te a sentir bem? Estou, mais ou menos, estou bem. Chegaram as notícias cá a Portugal que estás também tu aí vítima da pandemia, apanhaste Covid. Como é que tem sido quer dizer, vida de escritor também não é fácil, tantas festas, falta de distanciamento, apanhar a doença é fácil. Mas está bem o confinamento? Sim, o pior, eu acho que o momento pior foi o momento que eu recebi a notícia. Quer dizer, eu de repente, o mundo deixou de ter realidade. Eu fui transferido para uma coisa que era uma ficção e não era boa, não é? Mas, porque aqui em Maputo em particular, Moçambique não está tão mal assim, mas Maputo já está numa situação quase como os países da Europa, não é? A cidade de Maputo em particular não tem já espaço no hospital, portanto eu sou muito pessimista e desenho logo uma coisa dramática e trágica e vim-me logo nessa agonia de nem sequer ter aquilo que a gente projeta na nossa vida como certo, como definitivo, bom, estamos doentes, vamos ao hospital, somos atendidos, e se temos possibilidade vamos a um hospital privado e provavelmente ali é melhor, por causa dessa razão que a gente sabe que foi criando estes universos tão distantes, não é, entre o privado e o público, numa coisa que devia ser gerida de outra maneira, mais justa, mais igualitária, mas, portanto, eu faço parte de uma elite e posso ir a um hospital privado, mas agora nem isso, portanto, não há alternativa nenhuma. Mas, felizmente, até agora, estou no 10º dia da infecção, tenho sintomas bem ligeiros, quer dizer, nunca tive daquilo que é típico da febre, ou falta de ar, ou sei lá, ou dor de cabeça, ou tosse. Portanto, acho que isso nem sequer é um tema. Eu tive uma coisa moral, assim, pediram-me que eu desse a cara e que falasse sobre isso, mas eu, no princípio, fui muito renitente, porque achava que esse assunto era um assunto meu, privado. Quando uma pessoa está tuberculosa, por exemplo, não vai para o público anunciar que está doente. Mas insistiram porque aqui é preciso que haja um trabalho de consciencialização e para que a doença não se torne um estigma, para que digamos assim, aquela gente que tem um reconhecimento público possa ajudar, e portanto foi isso que eu acabei por fazer. Só ontem aceitei fazer isso e acho que fiz bem.
Sim. Diz-me uma coisa, nós aqui na Europa estamos a viver esta pandemia dentro daquilo que é a nossa realidade e por norma há a ideia de que nos outros países é tudo igual e que é tudo semelhante. Mas em Moçambique nós olhamos para Maputo e Maputo é uma realidade à parte do resto do país. Como é que esta pandemia está a ser vivida num país que é feito de realidades muito diferentes entre si e, por maioria de razão, com a nossa em Portugal? Tu dizes bem, quer dizer, há aqui coisas que são... primeiro, eu tenho uma certa resistência em perceber como é que a África tem uma situação que é muito mais ligeira, muito mais aliviada do que em geral a Europa. Mesmo Moçambique, com a situação que tem agora, que é uma situação que se agravou nas últimas 2-3 semanas, mas mesmo assim nós temos uma situação que tem 26 vezes menos, a taxa de contaminação é 26 vezes menor do que a média na Europa, por exemplo. Não é? Então, o que acontece é que os nossos serviços de saúde são realmente tão frágeis que mesmo que haja um pequeno aumento, mesmo que haja um internamento muito, muito, muito pequeno, não é? Em comparação com aquilo que são os dados da Europa, os hospitais perdem logo a capacidade de receber mais gente. Não é? Mas a noção de doença, por exemplo, agora a maneira como a questão da vacina é colocada internacionalmente, esta questão da ética da distribuição da vacina, é realmente uma questão que eu acho que é pertinente, e sobretudo para quem vive deste outro lado do mundo, não é? Mas o que me espanta é que como é que esse debate fez esquecer outros debates, não é? Porque essa desigualdade não nasce na questão da vacina, nasce antes, não é? Mesmo nas medidas de prevenção, que são tidas como uma coisa que pode ser aplicada facilmente em qualquer lado do mundo, as medidas de prevenção não podem ser aplicadas, mesmo em Moçambique, na maior parte das circunstâncias, porque a maior parte das pessoas não tem acesso à água, a gente diz, lavem as mãos com frequência, etc. Mais de 60% dos moçambicanos não têm acesso à água corrente. Né? Dificilmente compram sabão como a gente pode pensar, ou álcool gel, e o distanciamento social e aquelas medidas que a gente pensa que podem ser padronizadas em todo o espaço geográfico, em toda a realidade social. Aqui, dizer às pessoas para ficarem em casa, é dizer para que elas não respeitem o distanciamento social, porque numa casa vive uma família com 15, 20 pessoas, vivem ali gerações diferentes, não é? E portanto, há aqui coisas que têm que ser requestionadas à medida da nossa própria dimensão, que ela própria é muito diferente, é muito diversa entre o mundo urbano e o mundo rural. E têm encontrado soluções de comunicar que é preciso ter alguns cuidados, ainda que adaptados a essas realidades muito diferentes? Sim, esse é um outro desafio, não é? Como é que primeiro, as mensagens têm que ser traduzidas nas línguas locais moçambicanas, que são 30. E há coisas que não têm tradução nessas línguas, como é que se diz vírus, como é que se diz quarentena, como é que se diz esse tipo de coisas que nos parecem simples. Então, o trabalho de comunicação social, esse trabalho de transportar essa mensagem é muito mais delicado, é muito mais complexo. Não é? E só que a noção, por exemplo, a noção de haver criaturas invisíveis é que essa sim tem uma tradução fácil. Não é? As pessoas facilmente entendem que este mundo, que é o mundo da nossa escala visual, coexiste com outros mundos, com outras realidades que não são visíveis. Isso passa bem. E eu já contei esta história antes, mas uma das vezes que eu faço parte lá de uma comissão científica que apoia, que aconselha o governo, chegou ao Ministério da Saúde um conjunto de aquilo que a gente chama os curandeiros, e que vinham propor que a gente tentasse decifrar a língua, o idioma deste vírus, para que nós pudéssemos conversar com o vírus. E isso denota essa outra percepção de um universo em que a doença se cura por
não por dessa maneira agressiva, quase militar, de aniquilar o intruso, mas de aceitar que esses intrusos vivem connosco e a solução é procurar harmonias, procurar equilíbrios e negociar com esse intruso. E que é a tradução de uma sabedoria ancestral que não é pela destruição, mas é por encontrarmos forma de coabitar com esse mundo invisível que está aqui. Hoje chama-se Covid, amanhã chamar-se-á outra coisa e temos que ir com isso. Olha, mas a nossa conversa, que eu gostava de abrir também a quem está a assistir, pode enviar as suas perguntas que eu colocarei ao Mia. Nós juntamos aqui sobretudo para falar deste livro, que eu estou a tentar mostrar, O Mapeador de Ausências, que é o teu romance mais recente e que é um romance muito interessante a vários níveis. Estamos a falar da história de um poeta jornalista que vive em Maputo e decide ir à Beira para se religar com a sua infância, com aquilo que foi a vida da sua família naquela cidade, reconstituir também alguns dos passos do seu pai, também ele poeta, Adriano Santiago, e aí vai tomar contacto com uma série de acontecimentos e série de histórias que urgem que fiquem na história e que sejam relembradas, porque é um património importante da vida do país. E é um livro muito interessante e que tem aqui um lado que a mim me surpreendeu bastante, que é, pela primeira vez, tu não fazes um grande esforço para esconder a relação entre ti e o personagem e os vários personagens que escreveste. Há aqui um jogo de exposição, ainda que com alguns espelhos, que tu vais fazendo. Foi complexo esse processo de assumir que há ali muitos pontos de contacto com a tua própria história? Eu acho que a solução que foi complexo, o que não quer dizer que foi complicado, mas eu acho que comecei por aceitar que eu estava a contar em grande parte a minha própria história, e ali estava o meu pai, ali estava a minha mãe, ali estava o bairro os bairros da minha infância, e sabendo que ao longo do tempo essas pessoas que originalmente eram criadas a partir desse núcleo, não é? A partir dessa memória, se libertavam e esses personagens se construíam cada vez mais distantes dessa proximidade que eu tinha. E aconteceu assim, quer dizer, eu acho que, por exemplo, o personagem do meu pai nunca se afastou tanto assim daquilo que é a minha lembrança dele, porque ao longo do livro eu entendi que ele era digamos, o fio da narração. Ele tecia tudo aquilo que parecia disperso, não é? Portanto, basicamente é um livro sobre ele, sobre a relação dele sobre a construção poética que ele fez da nossa própria realidade familiar, do nosso lugar, né? Tudo isso ele nos legou com um olhar que nos ajudou a sermos quem somos, né? E a reinventarmos como produto dessa relação inacabada, não é? Com o nosso próprio espaço. À medida que se vai lendo o livro, parece primeiro uma declaração de amor à cidade da Beira, depois percebemos que essa procura que parece ser sobre a cidade da Beira é uma procura pelo pai, pela história do pai, e numa terceira análise até podemos dizer que mais do que isso é entender aquela forma de viver em estado de poesia num mundo em que a realidade é muito forte, é um mundo de guerra colonial, nós estamos em plena guerra colonial quando o protagonista começa a relatar a vida do pai e alguns momentos-chave do pai, é plena guerra colonial, e há ali um homem que vive num estado de poesia e que é nesse estado que encontra também muita da sabedoria para arrumar o mundo e ajudar a que ele seja bem explicado.
Sentiste este processo, começar pela cidade, ir ao teu pai e depois ir a este estado poético de viver? Sim, eu acho que o primeiro momento eu comecei a escrever e a cidade era, digamos, a raiz desse encantamento que eu precisava de ter como motor para a escrita desse livro. E as primeiras provas que eu mandei para o Zeferino, o meu editor da Leia, da Caminho, e ele disse: este é um livro sobre a cidade, isto é uma declaração de amor do Miyakoto à sua cidade. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a cidade não existia como eu a pensava, que eram várias cidades e ela era fluida e fugiante, e portanto o que eu pensava que era um lugar era no fundo uma teia de relações, uma teia de interações com o meu pai, com a minha família. Era uma família muito nuclear, muito feita de histórias, e portanto o meu pai, que sempre pareceu ausente, depois de morrer, ele tornou-se de tal maneira presente que eu e os meus irmãos percebemos que aquele lado que nos parecia pouco produtivo, aquela falsa ausência dele, foi isso que nos fabricou, porque isso nos trazia a magia que nos faltava num lugar que era pequeno, que era muito provinciano, e numa vida que era muito feita à margem do mundo, do resto do mundo. Então, isso ajudou-me a encontrar o próprio título, não é? Porque afinal eu vou à cidade para encontrar, para fazer um mapeamento dessa ausência que é sempre falsa. Por isso é que pode ser mapeado. Olha, estamos aqui a falar de ausências e eu ia aproveitar para falar de uma presença, porque decidimos convocar aqui um espírito do Brasil, um espírito rebelde, para se juntar à conversa. Ui, não deviam ter deixado. Ei, querido! Esse senhor não podia ter entrado aqui. Saudade, meu Deus do céu. Tudo bem? Olá, Afonso. Só para enquadrar, o Afonso Borges é uma figuraça das letras no Brasil. É responsável por um projeto incrível chamado Sempre um Papo, que já tem 437 anos de existência. É responsável também por um belíssimo festival em Minas Gerais chamado Foliar Achá. Conhece o Mia também há muito tempo e nós decidimos convocar este espírito para fazer aqui também uma pergunta e juntar-se um bocadinho à conversa. Afonso, o que é que te apetece perguntar ao Mia? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Como vocês podem ver aí atrás, tem o São Sebastião, que hoje é dia de São Sebastião aqui no Brasil, né? O santo que cuidou das pestes, né? Então é bem adequado para o momento. Muito obrigado por ter aceito. Mia, eu espero que você esteja em ótima saúde. A gente vem falando já sobre isso, e isso que é o mais importante. Obrigado. Tito, obrigado. Vocês que são primos, que se entendam. Não, mas é que o Afonso, é preciso que eu diga uma palavra. O Afonso realmente é uma pessoa extraordinária, porque ele é um... Estávamos a falar disso agora a propósito desta história do meu livro. Ele tece pontos, e de uma forma com uma generosidade, com carinho. Quer dizer, nós temos o primeiro momento em que se vai a um festival organizado pelo Afonso e a gente fica prisioneiro, não é? Fica prisioneiro desta afetividade do Afonso, a maneira como de repente estamos ali porque percebemos que somos família, porque temos ali um laço que é um laço profundíssimo e que vai ser um laço eterno. Portanto, essa é a homenagem que eu queria fazer ao Afonso, já que ele espreitou aqui nesta nossa janela. Lá vai eu chorar. Eu estou com um problema, gente. Eu choro qualquer coisa que aparece, eu choro. Ô, Mia, me interessa muito esse sentido de irrealidade que você abordou no momento que você descobriu que estava aqui no Brasil a gente fala convidado. Você estava convidado. Me interessa no seguinte sentido. Nesse contexto complicado no qual o mundo se igualou, né? Esse Covid teve
Teve um negócio. É que nem aquela história do Fusca. Você sabe qual que é a diferença entre o Fusca e o Mercedes? Não. Na chuva, na muita chuva, os dois param, porque até hoje não inventaram nada melhor do que o O limpa-brisa, sim. Então, assim, o Covid igualou mundialmente, né, as fortunas, as pobrezas, os países, né? Veja a França. Quem diria, né, que o Brasil estaria até abaixo de números franceses, alemães, enfim, Estados Unidos não conta, né? Então, nesse contexto de próximo da irrealidade, na minha opinião, mora a ficção. É ali, naquele lugar que mora a ficção. Sim. Nesse sentido, Mia, o que tem vindo ao seu emocional, à sua memória, do ponto de vista das obras clássicas, da literatura, eu vou até além, da arte, o que te vem nesse momento que possa servir de referência, talvez, para uma construção futura? Bom, Bom, é inevitável que a gente vá parar sempre ao Camus, não é? Esse é não podemos fugir dele, da peste, não é? Mas eu confesso, quando quis reler este livro, não consegui, porque a percepção aqui é esta, que é demasiado... Essa realidade é demasiado irreal para que a gente possa situar nela. E por uma razão qualquer, eu estou a fugir um bocado da pergunta, mas por uma razão qualquer, a África ficou à margem dessa e conseguiu inverter essa relação de desigualdade que é a mais presente, que é a mais habitual. Isto é, normalmente essas doenças são lá dos africanos, são dos países pobres e depois contaminam, como uma peste, contaminam a casa da gente rica, que seria, por exemplo, figuradamente a Europa, na sua relação com a África. Mas agora é um pouco o inverso, não é? A Europa está pior que a África. E eu recordo-me que uma das vezes viajava para Portugal e fui parado na fronteira. Eu só tenho passaporte moçambicano, e o polícia de fronteira não me queria deixar entrar porque eu tenho um passaporte de serviço, e ele disse: não, você não entra em Portugal, porque quer vem cá fazer. Eu disse: bom, o serviço é o seu. O meu serviço é escritor, eu sou escritor, portanto não tenho serviço nenhum, sou um improdutivo. E ele dizia: não, mas não há abertura para o turismo em Portugal. E eu lembrei-se: não, há abertura para o turismo em Portugal. Portugal andava nessa altura mendigando que a Inglaterra, em particular, enviasse turistas e, portanto, o risco de um viajante vindo da Inglaterra trazer a doença para Portugal era 1000 vezes maior do que aquilo que eu podia trazer como vindo de um país que nessa altura não tinha praticamente a Covid. Portanto, esta, para mim, uma noção de irrealidade é esta que me diverte um bocado, é que há uma certa inversão, apesar de que, como tu dizes, há uma certa igualitarização das condições em que todos vivemos, mas não é tanto assim. Quem vive na periferia percebe que mesmo na nossa cidade, o sofrimento causado pelo Covid não é a mesma coisa nos bairros pobres e nos bairros ricos. Tem momentos, sim, que eu comecei por falar isso nesta conversa, que tem momentos em que a gente chega ao hospital e seja rico, seja pobre, não entra, não é? E isso é um bom momento para repensar o mundo e para percebermos que quando voltarmos a reconstruir este mundo, temos que fazer um serviço nacional de saúde que seja mais justo, que seja mais, que abrace mais as pessoas mais pobres, porque esse sentimento de chegar ao hospital e não ser atendido, aliás, nem sequer chegar ao hospital, porque o hospital fica a 50 km, fica a 60 km, portanto, a maior parte dos moçambicanos vivem este drama que eu, como privilegiado, estou agora a viver. A noção de que aquele hospital não foi feito para mim. E, portanto, essa é uma coisa séria que temos que ser capazes. Mas isso é matéria de literatura o tempo inteiro, né? Pois é. Sim, é verdade, tens razão. É isso mesmo. É por isso que eu estava a falar nisso também. Afonso, uma última nota. O que é que, se eu te pedisse para tu descreveres o Mia, que retrato é que tu fazias? Vamos imaginar que eu
que eu acordei agora de um sono profundíssimo, muito tempo, e quero saber quem é que é este escritor que quer entrar assim em Portugal para fazer turismo. Quem é ele? Olha, eu lembro muito daquela história do Mia, e essa história mostra quem é ele, quando aquele soldado lá parou na fronteira, é mais ou menos igual essa história, só que no final ele abriu a mala, né? Não é, Mia? Ele disse: aqui estão os meus livros. Eu nunca esqueci essa história. Então, o Mia é essa pessoa que, ao ser abordado por um soldado, diz: aqui estão os meus livros. Obrigado. Uma belíssima definição. Afonso, um grande abraço de Portugal e Moçambique para ti, e vamos nos encontrar brevemente, de certeza absoluta. Grande abraço e obrigado por juntares à conversa. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. Melhoras, Mia. Obrigado. Mia, vamos continuar a falar sobre o mapeador de ausências, e eu tenho aqui uma pergunta da Carla Bugalho, que se enquadra um pouco naquilo que nós estávamos a falar, e ela pergunta se este teu livro tu o consideras como autobiográfico. Sim, sabendo que essa eu não considero que a minha vida possa ser suficientemente inspiradora para me conduzir para uma história, mas na verdade eu percebi que para falar sobre a minha cidade, sobre a minha família, sobre a minha infância, eu tinha que ir por esse outro caminho, que era um caminho de novamente aficionar. Eu venho de uma casa em que a nossa relação com o mundo nasceu porque os meus pais, sendo imigrantes e tendo que convocar constantemente essa saudade, essa saudade mal resolvida, contavam histórias sobre o lugar de onde vinham, do norte de Portugal, onde o Tito também é. Nós somos família, e portanto eu comecei a perceber que como é que eles resolviam essa carência. Eles resolviam através das histórias, e percebi que a grande parte dessas histórias eles as contavam de uma maneira sempre diferente. E, portanto, não havia ali uma preocupação de ser verdadeiro, havia uma preocupação de realmente sempre ser capaz de ter essa relação por via da fantasia, mas manter essa magia, manter esse fogo sempre aceso. Então, digamos que a minha preocupação aqui nunca foi respeitar aquilo que podia ser tido como uma versão verdadeira, mas ir deixar-me ser levado por algumas memórias que sim, são verdadeiras, são autobiográficas, mas sabendo que somos feitos de tantas histórias que vale a pena, de vez em quando, abrir a porta àquelas que são mais bonitas e não àquelas que são mais verdadeiras. E há uma coisa extraordinária que nós sabemos, aliás, sabemos muito pouco sobre Moçambique, sabemos alguma coisa sobre Maputo, mas quando saímos de Maputo, as nossas referências sobre o que são as cidades e as províncias moçambicanas é mais curto. Nós temos a ideia que Maputo, no tempo colonial, Lourenço Marques, era uma cidade cosmopolita, de entrada e chegada de gente, de circulação, de mundo, mas como é que era a Beira nessa altura? E como é que o teu pai, nessa cidade que estava longe de ser a capital, conseguia trazer-te muito mundo por referências de leitura, de música, de coisas que ele recolhia e que te apresentava? Como é que era essa cidade? E era também a Beira uma cidade cosmopolita, de chegada e partida de gente de muita parte do mundo? Era uma mistura disso tudo, Tito. Havia na Beira uma ligação com o mundo, mas o que era mais forte, o que era mais presente, é que nós estávamos longe desse mundo que nos procuravam, digamos, mostrar como a luz, como a fonte, não é? Primeiro nós éramos uma colónia, não é? Depois, ao contrário de Angola, por exemplo, a distância com Portugal, a distância com a Europa era muito maior. Nós já estávamos longe, já estávamos virados para o Índico, mas a relação, ao mesmo tempo, com a África do Sul
e com a Rodésia naquela altura, era uma relação que fazia com que fosse transferida. A Europa era transferida aqui para o sul da África Austral e portanto, nós estávamos, no fundo, à sombra dessa falsa raiz que nós tínhamos, não é? E a Beira conjugava tudo isso, tinha muita presença de gente vinda de Goa, da Índia, chineses, etc. E, portanto, para mim foi fantástico viver num sítio que não podia ser, não conseguia ter uma única identidade. Ela era feita desses choques de mundos. E só para dizer o nome Beira, não é? Só para pensar que aquilo era a nossa cidade, nós tínhamos que fazer um trabalho que era um trabalho ficcional, porque tínhamos que inventar uma beira, e a beira tinha uma carência enorme de existir, quer dizer, porque era a segunda cidade, porque tinha medo de ser esquecida, tinha medo de não existir, tinha medo de ser engolida pelo mar, porque a cidade ficava abaixo do nível médio da água do mar, e portanto as marés inundavam a beira. Só este ciclone que houve não é uma coisa tão, é uma coisa terrível, acontece em 100 anos, mas quer dizer, houve vários ciclones. A cidade é uma cidade que vive essa relação com o mar de uma fronteira, através de uma fronteira muito fluida, não é? O mar chega às casas das pessoas, o mar é como se fosse é como se fosse eu já estou cansado agora, mas é como se houvesse uma relação, como se fosse uma relação temporal. É como se fosse, as marés são como se fosse uma relação de noite e dia, portanto, e que há esse balanço. Ninguém fica assustado porque de repente a rua desaparece e transforma num pequeno riacho, não é? E isso cria uma relação com o mundo em que a incerteza não é vivida de uma maneira dramática, não é? Eu agora derivei para coisa. Acho que perguntaste uma coisa. Derivei, não é? Tu já estavas a escrever o livro quando... Acho que a Covid já me está a afetar a relação com a realidade. A nossa conversa também já está quase a entrar na reta final e, portanto... Não, eu estou bem. Já vais poder descansar que bem precisas. Mas eu queria te perguntar, tu já estavas em plena escrita do livro quando se dá o ciclone Idai e tu tens a oportunidade de ver como é que essa cidade, com o ciclone, estando abaixo do nível médio das águas do mar, fica completamente inundada, e vês as copas das árvores altas. Tu dizes mesmo que o mapeador de ausências é olhar para essas copas das árvores altas e mapear aquilo que não se vê, a ausência que a água trouxe. Foi um choque muito grande no momento em que estás a colecionar as memórias da tua cidade, da tua infância, da tua juventude, de repente vê-la completamente devastada pela água. Sem dúvida. Eu quando esse avião sobrevoou a cidade que tinha sido martirizada pelo ciclone há 3 dias atrás, bom, eu chorei. Eu não sou... Quer dizer, eu tenho lágrima fácil, mas não, o choro é difícil. E pensei, bom, há aqui uma ironia muito triste, porque no momento que eu estou a produzir este livro que me devolve a minha infância, o lugar da minha infância, acontece isto, e é como se de repente eu percebesse que a água ou o mar tinha roubado esse lugar, esse tempo, mais que um lugar. E foi muito interessante depois perceber, ao longo dos momentos que eu volto à Beira, porque depois viajei muito frequentemente para a Beira, e a Beira reconstruindo-se a si própria, a maneira como os beirenses devolviam essa integridade ao seu lugar, me fez pensar que a Beira não era tanto o lugar físico, mas eram as pessoas. Essa relação que as pessoas mantinham entre si, essa capacidade que não... Hoje há um termo que eu já começo a odiar, porque é um termo de moda, da resiliência, mas essa capacidade de resistência, não é? Essa teimosia em não se deixar apagar, não é? Isso marcou muito, e eu, digamos, o livro foi muito... Eu fui muito inspirado nessa teimosia, nessa coisa de que nós vamos continuar.
É escrever e registar algumas das histórias que aqui estão, é garantir que elas não se perdem e são fundamentais. Eu não conhecia o Massacre de Inhaminga e ler este romance permite-me tomar contacto com uma realidade, porque eu sou de uma geração já, ainda, eu nasci meses antes do 25 de Abril, mas a minha relação com a África é completamente diferente das gerações que vieram antes de mim. E há muita ideia de que tivemos uma colonização muito doce, que a guerra colonial nos portamos como uns cavalheiros e que não cometemos massacres, nem chacinas, nem violência atroz. E é importante nós encontrarmos os registros, porque há muito poucos destas histórias. Sabíamos de Angola, agora fiquei a conhecer mais um caso de Moçambique. É importante deixar estes registros. Sim. Para nós próprios em Moçambique, quer dizer, o caso do massacre de Inhaminga é pouco conhecido, mesmo em Moçambique, quer dizer, porque foi uma coisa que aconteceu já no final da guerra e, portanto, quando o movimento das Forças Armadas que faz o 25 de Abril em Portugal toma conta da governação em Portugal, há uma espécie de um acordo feito, se não vamos falar destas coisas que eram muito recentes naquela altura, entre a Frelimo e o MFA houve esse entendimento. Agora, o importante é unir-nos, o importante é esquecer esse passado. E obviamente, isso como uma solução momentânea funciona, ou pode funcionar, mas não é... Esquecer dessa maneira nunca é a solução. É assumir sem querer depois ressuscitar culpas, mas é preciso não apagar esses momentos da história. Agora vou fazer uma pergunta mais sobre a oficina da escrita do livro. Este livro é um livro epistolar, é feito é quase uma coleção de cartas, de diários, de relatórios da PIDE, e tu constróis o romance a partir de todos esses documentos. É aqui uma manta de vários retalhos. Eu, se fosse de má índole, diria que aqui foi uma estratégia do contista de arrumar episódios de forma curta e ir colando esses episódios, construindo um romance. Mas isso era se o escritor fosse preguiçoso, porque fazer um livro assim obriga a criar várias vozes, várias formas de escrever diferentes, porque quem escreve num diário escreve de uma maneira, tem uma voz, quem escreve um relatório da PIDE é outra voz, e isso é um trabalho duro de construir vozes sólidas e que sejam consistentes ao longo de todo o livro. Foi duro encontrar essas vozes e manter esse distanciamento entre os vários registros? Eu não sei se eu consegui tanto quanto deveria acontecer, não é? E eu sou preguiçoso, mas sou preguiçoso porque, digamos, eu trabalho muito, mas sou muito preguiçoso. Quando escrevo, eu não me apercebo de que aquilo seja um trabalho. Isto é, a escrita tem que chegar a um momento, tem muito trabalho, sim, mas só resulta se, num certo momento, a gente não percebe que está a trabalhar. Isto é como se aquilo estivesse a acontecer. Não fosse uma obra, mas fosse um acontecimento, não é? E fosse o contrário, fosse aquela escrita que nos está a construir a nós. Quer dizer, essa é a importância, por isso que eu ando a perseguir uma história, por isso que ando a fazer um livro, porque esse livro me ajuda a entender-me a mim próprio, não é? Quer dizer, no fundo, ele se revela e, ao se revelar, ele mostra quem sou. Então, acho que essa é a relação de verdade que eu quero, que eu quis neste livro também, é quando essas cartas, esses papéis, essas vozes fossem entendidas por mim como alguém que tem a sua própria autonomia. Esta gente fala com a sua própria voz. E só soltei o livro quando senti isso. É interessante porque acabam por ser vozes que, por norma, não são as grandes vozes, são as pequenas. É a vizinha que é denunciante, é o PIDE que tem que fazer o relatório, a contar, às vezes, casos com mesinhos. A literatura também se faz destas pequenas histórias. E há uma muito boa que me surpreendeu. Pensei que era uma
uma ficção tua, mas é um caso verídico, que é aquele casal de adolescentes, por serem de raça diferente, fazem um pacto de suicídio e se jogam no estuário à morte. É um casal que fica unido por um arame nos pulsos para Sim, que... suicidaram-se, sim. Como é que tu encontraste esta história? Isto é quase um Romeu e Julieta. Não, essa história é verídica. Eu lembro-me que eu era muito, muito jovem, eu teria talvez, não sei, uns 9, 10 anos, quando sucedeu esse caso e o caso assaltou a cidade. E foi muito curioso porque aquela história tinha um poder de subversão política enorme, porque numa sociedade que se queria não racista, que se apresentava como não racista, e eu não sei como é que era capaz de se apresentar assim, mas a história de uma menina branca e um jovem negro cujo amor é de tal maneira impossível, não é? Inaceitável, que eles escolhem morrer dessa maneira, em que, se por acaso algum deles claudicasse dentro da água já, e o outro não deixava que ele recuasse, que ele regressasse à vida. Então, essa história, eu não percebi no momento em que ela aconteceu, como é que ela me marcou. E, portanto, quando eu cheguei à Beira e vi aquele mesmo lugar onde isso aconteceu, e eu percebi esse pedaço dessa memória tinha que ser uma parte dessa história. Ela tinha que fazer parte disso, porque ela me ajudou a compreender o mundo do ponto de vista desse tratamento racial e racializado das pessoas. Mia, estamos mesmo na reta final. Eu tenho aqui duas questões de espectadores. A primeira é da Elisa Casorla, que pergunta quando é que o mapeador da ausência chega ao Brasil. Tens ideia de quando é publicado no Brasil? Eu acho que vai ser... primeiro, a ideia era publicá-lo já em finais de fevereiro, princípio de março, mas depois houve ali um entendimento entre duas editoras que querem trabalhar em conjunto no livro e, portanto, isso fica para mais tarde. Acho que será só em meados deste ano. Ok. E o Manuel Bento Fernandes pergunta, sendo tu um biólogo, porque é que tens escrito pouco sobre este tema da pandemia? Ou pelo menos chega-nos pouco a Portugal. É sobre a pandemia que ele pergunta ou sobre o tema da biologia, ele próprio, do tema da ecologia? Eu fiquei com a ideia porque eu tenho aqui... Sim, eu é que estou meio pitosga. Acho que agora estou a ler e acho que o que o Manel quer saber é para que é que eu... Biologia e ecologia. O que é que escreves? Biologia e ecologia. Não, eu não sei se estou de acordo com o Manuel. Primeiro, eu escrevo sobre esses temas enquanto temas, mesmo do ponto de vista do ensaio, e isso é... e depois aqui, assim, essa fronteira entre a ecologia, a biologia, a literatura e outros saberes e outras formas de sentir, não existem da maneira formal e tão séria, tão solene como a gente pensa. Por exemplo, aqui, o escritor que vive a realidade africana, que quer contar uma história africana, ele, quando falar de uma árvore, quando falar de uma paisagem, ele não pode considerar que isso é simplesmente uma entidade botânica ou ecológica ou qualquer coisa. Não, isso é impossível, porque as árvores têm alma, têm voz. As paisagens também, o mar, a floresta, tudo isso são entidades que estão ao nível da humanidade, digamos assim. Têm linguagem, têm alma. Há vários animais que têm, inclusivamente, deuses esses a quem nós podemos rezar. Não? Portanto, isso tudo se mistura e se dilui de uma maneira em que quem está a fazer literatura percebe que está a trabalhar ao nível dessas fronteiras que afinal não separam tanto entre a ecologia, a biologia. No fundo, a ecologia é o meu ramo da biologia, é a ecologia. E eu escolhi-o porque a ecologia exatamente faz o que faz a literatura.
não é? Percebe o que são as relações, percebe que as entidades são o que são, porque estão em relação umas com as outras, não é? E no fundo a literatura aponta para isso. Nós somos quem somos, está ali o Tito, sou eu, o Mia, está aí o Manuel, e cada um de nós é quem é, não porque parece uma contradição científica, não porque a gente é fabricado pelos genes, mas somos fabricados sobretudo porque os genes também não são uma coisa física. Os genes são a relação entre o que está ali, o material genético, e tudo o que envolve, toda essa dinâmica. E portanto, acho que a biologia, ela própria, conta uma história, é uma narrativa. Faz-nos perceber que isso que a gente chama a vida é a mais bela das narrativas que existe. Portanto, acho que a solução para a pergunta do Manel é deixar de ver estas entidades como tão distantes assim. Mia, quero-te agradecer muito, está na hora de estar, teres aceito o nosso convite, dizer-te que agradecer-te o Mapeador de Ausências, porque é um livro que também ajudou-me a mapear algumas das minhas ausências e gostei muito de Muito obrigado. E desejar-te as melhoras e, sobretudo, que o mundo possa ser um bocadinho menos egoísta e que as vacinas, da mesma forma que estão a chegar à Europa, cheguem tão rápido quanto possível também a todos os países do mundo e, sobretudo, aos mais pobres que têm menos condições para combater. Nós, neste momento, estamos a sentir uma catástrofe no nosso serviço de saúde. Há países que têm serviços de saúde mais débeis e que também precisam muito que a vacina chegue. Muito obrigado, Tito. Para que nos um abraço a todos que nos estão a ouvir. E nós voltamos-nos a ver no Ler Olhos nos Olhos tão breve quanto possível com uma nova temporada. A todos, muito obrigado e até à próxima.